Se você é fisioterapeuta e tem medo de dar alta para o seu paciente, ou então você já atende há algum tempo, já tem uma linha de raciocínio, mas mesmo assim tem alguma insegurança em como prosseguir em alguns casos, esse vídeo é para você. Aproveitando, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e também mandar a sua dúvida, a sua pergunta, que vai ser um prazer te responder, e isso me ajuda bastante na criação de conteúdos, até para eu criar conteúdos que já respondam suas dúvidas futuras e também dúvidas de outras pessoas. E você, fisioterapeuta, não deixe de se inscrever no canal do Telegram, e se você já está inscrito, você já sabe que eu posto os conteúdos, principalmente quando eu estou estudando alguma coisa diferente ou vejo alguma novidade mais relacionada à área acadêmica, eu já coloco conteúdo lá no Telegram. Eu já vou começar o vídeo de hoje com uma pergunta para você. Você sabe realmente o que está acontecendo com o seu paciente? Algumas perguntas auxiliam no nosso raciocínio clínico. Então, eu já vou começar dando algumas dicas já. Fazer sempre um brainstorm da situação, ou seja, pegar um tema central, a dor do seu paciente, e puxar várias setinhas nessa dor, com várias possibilidades, o porquê disso está acontecendo e como você vai solucionar, esse é um caminho interessante. Por quê? Você precisa ter algumas referências para você prosseguir o seu tratamento. Você tem alguma referência? Qual referência você usa para prosseguir o seu tratamento? Já sempre se pergunta isso, que vai te ajudar. Uma outra coisa que você tem que entender é sobre a história natural da condição em si do seu paciente. O que está acontecendo? Se eu estou falando de dor lombar, qual que é o prognóstico de uma dor lombar aguda? Qual que é a história natural da doença? Então, essas informações já vão começar a te ajudar a formular, por exemplo, tempo médio de tratamento. O quanto tempo que o paciente vai te perguntar, beleza, quanto tempo eu vou ficar bom? É normal, né? Todo mundo quer saber isso, nós também. Né? Eu brinco com meus pacientes, eu falo o seguinte, olha, eu quero que você melhore o quanto antes. Mas, por exemplo, para essa condição sua, eu sei que num período, sei lá, de 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, é uma média que a gente espera que você melhore. Ou às vezes, se eu sei que a condição é crônica e eu entendo que existe uma descrição na literatura que numa condição crônica eu preciso de um pouco mais de tempo, por exemplo, a gente sabe que algumas dores, alguns tratamentos para dor lombar crônica, a gente pensa aí em 12 semanas, né? até 12 semanas ou mesmo mais tempo. Né? Ou então, quando a gente pega quadros pós-cirúrgicos, existem já alguns protocolos na literatura que a gente pode seguir, inclusive com fases pré-definidas de progressão ou não do tratamento. Né? Se a gente pega um tratamento, uma lesão de manguito rotador, o que o paciente tem que fazer nas 4 primeiras semanas? Né? Um tratamento de manguito rotador dura quanto tempo em média? 12 a 16 semanas, a gente sabe que isso é um período aí viável, às vezes pode demorar mais? Sim. Então olha aí, a questão de tempo já te ajuda a definir alguns critérios e como você vai seguir para parâmetros de alta para o seu paciente. Outra coisa, quando a gente volta a falar um pouquinho de parâmetros, o que você utilizou na avaliação como parâmetro clínico? E o que você vai utilizar na progressão? Você vai usar escala funcional? Vai usar escalas de função, por exemplo, de funções do dia a dia? Vai usar escalas que abordam aspectos psicossociais? Vai usar escala simples de dor? Procure usar o que você consegue comparar dentro de um tempo pré-determinado, pensando em toda a condição e história natural da doença. Olha como eu vou começando a juntar algumas coisas. O seu paciente é atleta? Qual critério você pode utilizar para liberação para o esporte novamente? É só livre de dor? Já não é, né? Já adianto que não é. Eu sempre bato nessa tecla.
né? Dor muitas vezes, principalmente no esporte, só para a gente fazer um parênteses aqui, principalmente no esporte, tem algumas condições que se você não corre, por exemplo, ou não faz nenhuma atividade, a dor passa. Assim que você volta a fazer, a dor volta. Isso é comum. Então eu preciso ter critérios para realmente eu progredir. E aí, falando no esporte, existem testes funcionais. Eles podem servir como parâmetro de alta? Sim. Né? Eu posso utilizar testes de força muscular. Se eu tenho, por exemplo, posso utilizar uma dinamometria, né? Uma dinamometria manual, uma dinamometria isocinética, pode ser um critério de alta? Sim. Se você pré-determinar, falou, olha, eu tenho que chegar nesse nível, ou comparando com um membro sadio, chegar nesse nível, olha aí, ó, parâmetros. E aí a gente vai começando a montar o nosso quebra-cabeça. Porque eu vejo que muitas vezes falta isso. As informações, elas se espalham e na hora de juntar isso não acontece. Essa é a minha missão aqui nesse nosso bate-papo hoje também. Além de tudo isso que eu estou conversando com você hoje, a gente não consegue juntar essas peças se o principal não entende o que está acontecendo. Sabe quem que é o principal? Não é o terapeuta, não. É o paciente. Se ele não fizer parte do processo, ele não entender como funciona esse processo, você não consegue dar alta para esse paciente, talvez você não consiga chegar no resultado esperado, talvez aconteçam alguns momentos de intermitência, de satisfação e insatisfação ao longo do tratamento, isso é normal. Então, o paciente fazer parte do processo, isso tem que acontecer desde o início da avaliação, ele tem que estar ciente do que está acontecendo com ele. Então, esses parâmetros eu acredito que já vão ajudar você a construir esse raciocínio clínico para você perder esse medo de dar alta. Se você utiliza alguns outros parâmetros, compartilha aqui comigo. Fala pra gente entender o que mais. Na verdade, isso é uma troca de informações que só tende a agregar. Te espero lá no meu canal do Telegram e até o próximo vídeo.